Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, Loja da Fábrica, na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com 1 ano de garantia. Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo certo. A gente está dando início a mais um episódio do nosso Tete a Tete e hoje é ainda mais especial. Aí você do outro lado diz, Olavo, todo episódio você diz isso. Mas é claro, cada episódio a gente vai se superando cada vez mais, porque é só gente bacana que a gente traz aqui para conversar e para trazer aquelas dicas valiosas. E eu costumo dizer, poxa, esse podcast poderia até ser reservado para membros, porque é tão valioso o conteúdo que a gente traz que poderia sim ser cobrado, por que não? Mas ele é gratuito para que a gente possa ampliar cada vez mais a informação para tanta gente que precisa. Hoje nós vamos estar tete a tete, assim, frente a frente com a doutora Marina Reis. Ela é médica, nutróloga, ela fala de emagrecimento sustentável, saúde mitocondrial. Meu Deus, o que é isso? Doutora Marina, seja bem-vinda ao nosso Tete a Tete. Que honra poder falar mais uma vez. A gente já esteve algum tempo atrás lá no Bom Dia Mirante e eu fiquei simplesmente fascinado com tanta informação, com tanta coisa bacana que a senhora pode trazer. Falar de senhora, é uma jovem, mas é doutora. Não, é você. Olha, eu adoro falar de longevidade, eu digo sempre que idade é estado de espírito. Você tem a idade cronológica e você tem a idade biológica. Então, o que é a idade biológica, Marina? É justamente você pegar os fatores, os pilares da sua vida para você viver cada vez mais e melhor. E olá, você está de parabéns com esse programa, porque eu vejo sua preocupação em levar conteúdo de qualidade. Porque hoje o tempo é o nosso principal bem precioso. Tempo, lógico, saúde e tudo mais. O tempo, então, a gente quer aproveitar esse espaço para todo mundo que está assistindo possa também levar algo, aprender alguma coisa, a gente trocar informações e eu estou disponível, tanto aqui no podcast, depois, nas redes sociais. Contem comigo, viu? E a gente vai deixar aqui na descrição todos os contatos da doutora Marina, porque ela tem Instagram, tem redes sociais para participar, para você tirar dúvidas, inclusive, e conhecer de perto o trabalho dela, que é maravilhoso. Primeiramente, eu quero falar de um assunto que está em alta sempre, né? Nos últimos meses, eu diria. O bendito Mounjaro. Que remédio é esse? É prejudicial? Não é? Todo mundo pode usar? O que está acontecendo? É uma febre no Brasil e no mundo? Não? Olha, eu digo que vale o Prêmio Nobel da Medicina, porque você existe dentro da medicina o antes do Mounjaro e o depois do Mounjaro. Na verdade, vamos dar jus ao rei, ao Ozempic, porque foi ali, na verdade, não é nem o primeiro, mas o que foi o grande divisor de águas. Então, o que é o Mounjaro? O Mounjaro é um hormônio, é um remédio, que ele tem age de duas formas, com 2 amiguinhos. Volta lá no Ozempic. O Ozempic é o quê? Uma incretina, um hormônio, um análogo do GLP-1. Um hormônio, tá? Que é um amiguinho. Então, ele já veio ajudar no emagrecimento, no gerenciamento de vida das pessoas, né? Então, tem vários estudos que previnem eventos cardiovasculares, que dá mais saúde. Por quê? Porque quando você emagrece, você melhora a saúde da pessoa como um todo. Então, você previne de qualquer doença crônica que você previne. E veio agora o amiguinho dele, o Mounjaro. O Mounjaro, eles são 2 hormônios, então ele tem o GLP-1, que é o do Ozempic, e ele tem o GIP, que é o novo amiguinho, é o lançamento, que é a grande novidade. E o que é que o GIP faz, Marina? O GIP simplesmente ele faz várias coisas que o Ozempic não faz. Primeiro, o Ozempic, que é um amiguinho, GLP-1, ele vai agir na sua gordura visceral. A gordura visceral é aquela gordura dos órgãos, que está entre os órgãos. Então, isso já é ótimo, já é maravilhoso. Mas o GIP do Mounjaro, ele vai agir também na gordura subcutânea. Olha. Então, a gordura subcutânea é a gordura da barriga, a gordura das costas, aquela gordurinha, vamos dizer assim, de uma forma menos presa a esse teor científico, esse rigor científico, é a gordurinha da estética. Sim. Então, o Mounjaro, ele assim veio com tudo, porque reduz as medidas muito mais do que o Ozempic.
Outra coisa também do monjauro é que o jipe, lembra esse segundo amiguinho? Ele bota energia no teu músculo. Então, a pessoa que usa monjauro, ela se sente mais disposta. Ela vai para atividade física, que é o que o Ozempic, a gente tinha como reação adversa, às vezes um cansaço, uma apatia, uma dificuldade ali na energia, que aí a gente depois vai falar das mitocôndrias. E o monjauro, então, ele não tem essas reações adversas que o amiguinho dele, o primo dele primeiro, o Ozempic, tem. Então, você não tem os relatos de vômitos, né, de enjoo. Mas, Olavo, o que é muito importante saber? Duas coisas. A primeira, apesar de ainda não estar sendo vendido no Brasil, já é um medicamento bastante estudado e que nos Estados Unidos já se usa há muito tempo, já é vendido aí há 3, 5 anos. Mas que no Brasil ainda não tem sua venda liberada. Nos Estados Unidos, em vários países do mundo, você consegue comprar. Dubai, por exemplo, você compra no free shop, sem receita, da forma mais fácil do mundo. Então, aqui ainda não está sendo vendido, mas está chegando agora, a partir de junho, estará em todas as farmácias. Regularizado, para venda. A segunda coisa importante que a gente precisa falar dele é que ele sozinho não faz milagre. Claro. Então, não é receita de bolo. Porque mais importante do que eu te dar o monjauro, por exemplo, eu vou dar monjauro para o Olavo. Eu preciso saber o momento que eu vou começar o monjauro contigo, porque eu preciso preparar o terreno. Tenho que saber as doses que você precisa. Eu tenho que saber qual o seu perfil fenotípico da obesidade, porque isso também influencia a forma de tratar, porque vão ter pessoas que o monjauro sozinho não vai emagrecer e não vai fazer efeito. Por exemplo, eu quero saber, Olavo é aquela pessoa que belisca doce? Ou é aquela pessoa que come muita coisa salgada, que adora uma coxinha, adora um pastelzinho, sente vontade de fritura? Ou Olavo é aquela pessoa que não, que ele gosta de bater um prato, ele gosta de comer com arroz, feijão, prato macarrão, de pedreiro. Um prato de pedreiro. Como é que eu vou emagrecer pessoas com comportamentos diferentes, com estratégias iguais? Então, aí é que vem a orientação médica, um profissional que está habilitado, que está completamente treinado para saber identificar o seu perfil fenotípico da obesidade, saber dosar a tua dose do monjauro e, principalmente, saber manejar reações adversas caso você tenha. E também, hoje, a gente tem a metabolômica. O que é isso? São exames que você pode também estar fazendo, são estudos do paciente que você pode estar fazendo via exames laboratoriais, via exames de fezes, via exames de urina, na saliva, para você personalizar ainda mais a vida daquele e o tratamento do paciente. Vou te dar um exemplo. Teste do pezinho. Toda criança, quando nasce, faz. É metabolômica. Indica, que é um exame que a gente pede no xixi, que custa R$30 geralmente nos laboratórios. Ele já disse se a pessoa tem disbiose ou não. Então, mais importante do que entender do monjauro é ter a consciência que se você comprar e fazer o uso por conta própria, além de você estar jogando, você pode estar jogando seu dinheiro fora, você pode não estar comprometendo sua saúde, pode não ter aquele resultado saudável de manutenção de peso que você tanto precisa. Por quê? Porque mais importante do que usar ele é você saber gerenciar o seu estilo de vida. É você entender que mais importante do que emagrecer é você manter o seu emagrecimento. E como é que a gente faz isso? Várias estratégias. Aderindo à atividade física, rodando os 6 pilares, né, que a gente já falou uma vez, ganhando massa magra, fazendo o uso correto de proteínas ao longo do dia, que tudo a gente tem estratégia e tem os mecanismos para estar organizando. Pronto, deixa eu continuar falando de monjauro, mas programa de internet é bacana, que a gente pode assim interromper, se fosse na televisão a gente não interromperia, ficaria naquela formalidade. Só ajeita aqui o seu pra ficar pronto. Fiquei esperando a hora certa de ajustar a doutora. Já é linda, mas tá aqui, ó, pronto. Favor, me ajeita. Porque televisão, a gente tem essa coisa, né, de ficar todo mundo ali, não sei o quê. Internet não, a gente vai falar ao vivo, não tem problema. É maravilhoso. Muito obrigada. Adoro quando maravilha. Me cuida de mim. E eu quero saber, porque quando a gente fala de que vem ao Brasil o monjauro, né, para as pessoas adquirirem de forma mais, porque você viu que tem muita gente, inclusive, sendo presa, porque traz uma grande quantidade, não sei o que, essa coisa toda. Como se fosse, assim, um contrabando, aí as pessoas já falam nesse nome, já ficam até achando que é
coisa ilícita. Mas não, você viu, entendeu aí, né? Porque ainda não chegou de forma... No Brasil, essa coisa toda, né? Quem vem de fora, trazendo para uso pessoal. É porque quando você traz com grande quantidade, você traz sem nota. Uhum. Então, se você pode trazer de uso pessoal, pode. Uma coisa é você trazer 1, 2, 3 canetas que caracteriza o seu tratamento. Uhum. Quando você traz com o intuito de uso comercial, de revenda, você não é contrabando porque você não está recolhendo os impostos adequados que você tem que recolher, você não está prestando conta disso. Uhum. Então é por isso que aquela entrada das pessoas que trazem na cueca, que trazem no já, short, né? na meia, né, 50 canetas, e eu chamo outra atenção também, Olavo. Porque os medicamentos, eles precisam ter a conservação adequada da temperatura. E também tem prazo de validade. Então, quando você abre uma caneta, você tem prazo de validade também para usar exatamente aquela medicação que está dentro da caneta. Uhum. Tem formas também de armazenar. Então, por exemplo, eu sempre oriento meus pacientes a não guardarem na porta da geladeira. Por quê? Porque você está em casa, uma geladeira doméstica, você abre e fecha aquela porta toda hora. Então, o ideal é você guardar onde? Guardar dentro da geladeira mesmo. Sim. Então, são esses detalhes. Na parte de cima, quando já fica recebendo muitas geladeiras tem aquele ventiladorzinho em cima. Pode ser, não pode ser no freezer, porque ele tem que estar em torno de uma temperatura ali de 8 graus. Então, no freezer congela, na porta fica um pouco exposto. E dentro refrigera. Exatamente. Então, dentro fica na temperatura adequada. Então, eu também me preocupo muito com essa questão de trazer, né, justamente como está sendo trazido por conta da adequação da temperatura. Tem todo um processo. Agora, quando vier ao Brasil, a expectativa é que seja mais barato? Como é que vai ficar a precificação? Porque hoje em dia, quem compra dessa forma, uma caneta, outra, o preço é muito caro, 5, 6 mil reais uma caneta. Qual a previsão, a expectativa de preço aqui para o Brasil? Olha, o que a gente sabe hoje, né? O que a gente já se sabe? Primeiro, as canetas vão vir para o Brasil de forma diferente do que a gente está acostumado a ver, porque as canetas que chegam são quick pens, são aquelas canetinhas, se eu soubesse eu tinha até trazido uma para mostrar, aquelas canetinhas que você roda, então que você titula a quantidade da medicação. Então, por exemplo, a caneta tem apresentação de 2,5 miligramas, de 5, de 7,5, de 12,5 e de 15. As que vão vir para o Brasil, elas vão ser de aplicação única. Então, você não consegue titular a dose. Então, vai ser aquilo. Você vão vir 4 canetas ou 2 canetas, né? Não se sabe ainda se a embalagem vem 2 ou vem 4, ou se vai ser vendido individual. Eu já ouvi falar dessas 3 formas que vem, né? Isso são informações mesmo de fontes seguras da Lilly, que é o laboratório que produz. E você vai fazer a aplicação individual, não vai ser a Quick Pay. Então, você vai pegar a caneta, você vai abrir e você vai aplicar e vai jogar fora. Então, isso a gente já sabe. Em relação ao preço, a gente já sabe que a de 15 miligramas pode vir ali por volta de 3 mil reais. Agora, a gente também não sabe Dura se quanto são tempo? 2 canetas ou se são 4 canetas que vão vir nesse preço de 3 mil reais. A gente não está chegando, aí vamos aguardar para ver. E aí dura quanto tempo, assim, uma caneta? A aplicação é semanal. Uma caneta por semana? Uma caneta por semana, se for dessa aplicação de dose única. Porque o segredo está em você saber subir e descer a dose na fase de manutenção. É por isso também que muita gente passa mal, vai para o hospital quando a dose está errada. Quando se auto-aplica. Por quê? Porque a gente quer um emagrecimento saudável. Sim. O nosso corpo tem o que a gente chama de set point. O que é isso? É o peso, a gente tem uma memória, né, no nosso corpo, que é o maior peso que você teve na vida. Por isso que toda consulta eu pergunto, qual é o maior peso que você teve na vida? Foi 90 quilos. Então, quando eu for te emagrecer, o teu corpo vai fazer de tudo para voltar para aqueles 90 quilos. Por quê? Porque o emagrecimento, independente se ele é com Mounjaro, se é com Ozempic, se é com dieta, se é com atividade física, é um mecanismo contrafisiológico. Porque a gente está emagrecendo e o teu corpo vai estar dizendo assim, peraí, eu tenho que estocar, eu não posso perder gordura, eu não posso queimar gordura, eu não posso fazer nada, porque eu tenho que economizar tudo aqui, porque não estão me dando comida. Então, é o mecanismo de sobrevivência do corpo. Então, ele vai fazer de tudo para voltar para aquele teu peso inicial. E a cada quilo de peso perdido, você aumenta 100 calorias na sua demanda de fome.
Então, isso também a gente tem que gerenciar. E aí, o que acontece? Se eu te dou uma dose alta, que tu fica sem levantar da cama, tá errado, porque você vai perder massa magra, você vai fazer o efeito rebote muito rápido para se você não tiver essa continuação. Então, você tem que usar o medicamento, você tem que saber colocar, você tem que saber desmamar também quando for possível, porque tem pacientes que vão usar a dosagem ali para o resto da vida, porque a obesidade é doença crônica, é doença complexa, é doença multifatorial. Eu acho engraçado, é o que eu sempre digo, né, tento conversar com os pacientes, que você nunca questiona a pessoa se ela toma 3 remédios para pressão alta ou se toma 2 para diabetes, 3 para diabetes. Mas na hora da doença obesidade, tô tomando remédio, né? A pessoa vai tomar 3 remédios para diabetes, vai tomar 2 para pressão alta, para hipertensão para o resto da vida. Mas quando é obesidade, não quer tomar. Sendo que a obesidade é uma doença de difícil controle, que requer o acompanhamento e que é a doença que leva às outras doenças. Então, se eu emagreço e mantenho o meu peso magro, eu provavelmente vou tomar uma quantidade menor do remédio para pressão, eu vou conseguir, às vezes, eu não digo cura, porque não, mas você vai ter uma remissão ou uma diabetes mais controlada, você vai usar menos medicamentos para isso, você vai ter um estilo de vida mais saudável, você vai viver melhor, que é o que a gente chama também, que foi muito falado, Olavo, nos últimos congressos, é o conceito de life span e de health span. O que é life span? Life span é o tanto de tempo, são os anos que você vai viver. E health span é a qualidade, quantos anos você vai viver bem. Então, quantos anos você vai viver sem cadeira de rodas, sem estar internado no hospital, sem perder os movimentos, sem perder a saúde mental. Sim. Então, o que a gente quer hoje? É aumentar o health span, o tempo que você vai viver bem e vai viver com funcionalidade. E isso, o Mounjaro, ajuda muito. Inclusive, hoje, Olavo, a gente já está testando doses já tem estudos, né, de teste de doses para menopausa. O Mounjaro hoje já é medicamento para o controle de outra doença, que é super falada aqui, isso dá outro podcast, que é o lipedema também. Você já tem você já tem estudos do Mounjaro para doenças cardiovasculares, para melhora, para várias outras doenças, para ronco, sabe, assim, hoje tem estudos da retratutida. A retratutida é o primo rico do Mounjaro, que ele está sendo ainda estudado, está em fase 3, está para ser lançado nos Estados Unidos, a retratutida está para ser lançada, está saindo do forno aí nos Estados Unidos, que em vez de ter 2 amiguinhos, que é o GIP e o GLP-1, tem 3 amiguinhos, então são três hormônios. E saiu um estudo muito importante semana passada, que está sendo já testado nos ratos, porque primeiro testa nos ratos e depois testa nos humanos, a retratutida para o controle como remédio para câncer de pâncreas. Olha. Então, até anti-câncer também, a retratutida já está sendo usada. Então, eu digo assim, que é um caminho sem volta, que realmente merece um prêmio Nobel, os análogos do GLP-1, que vieram ali desde o Ozempic, né, Mounjaro, do futuro retratutida, porque eles estão mudando realmente, e isso em todas as especialidades. Porque a obesidade, a doença crônica, aumenta muito. Então, todas as especialidades médicas, elas têm que estar preparadas para reconhecer a obesidade e para fazer essa intervenção de estilo de vida no paciente. Porque melhora a saúde como um todo. Olha, existe alguma classificação, algum tipo de pessoa que não pode de jeito nenhum tomar Mounjaro? Tem alguns tipos de câncer de tireoide, que são câncer bem pontuais e bem raros. Você não pode, é contraindicado tomar Mounjaro. Gestantes também, lactantes também, é contraindicado tomar Mounjaro. Pacientes diabetes tipo 1, também não é o diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 1 tem que ter ali também, sabe, uma atenção, um cuidado ali também, você... né, tem uma ressalva, mas de contraindicação formal, gestantes, lactantes e alguns tipos de câncer ativos de tireoide. Já com a doença, né? Por exemplo, quem tem alteração na tireoide não tem problema. De jeito nenhum. Alterações na tireoide, Hashimoto, que é tireoidite Hashimoto, que é doença autoimune, não tem problema nenhum. Quem tem pressão alta pode usar? Não só pode, como deve. Sabe por quê?
Porque o Monjauro, além de tudo, quando eu digo que assim o medicamento do meu coração, ele tem efeito natriurético. O que é isso? A gente falou muito sobre o efeito natriurético nos congressos que eu fui mês passado em São Paulo. Uhum. Natriurético é você retirar sódio do organismo. Sério? Então, Olha. tudo que retira o sódio faz bem para o controle da pressão alta. É por isso também que eu tenho muito cuidado com meus pacientes, que quando eles começam a emagrecer, eu já volto eles para o cardiologista para fazer uma reavaliação dos medicamentos de pressão, porque na grande maioria, o cardiologista ele vai ter que estar diminuindo, vai ter que estar reorganizando doses dos antipertensivos. Por quê? Porque ele tira o sódio. E aí vai para a mulher, é por isso que ela ama, porque ela fica sequinha, ela reduz as medidas, o homem também. Então dá aquele shape. Porque também, Olavo, falando de Monjauro, a gente já tem hoje os estudos, isso já é consolidado, os estudos do mecanismo anti-inflamatório, que microdoses, aí não são doses de emagrecimento, são microdoses mínimas, que o médico também pode estar manejando de efeitos anti-inflamatórios. Então, tudo hoje inflama a pessoa. Sim. Estresse inflama a pessoa, falta de sono inflama a pessoa. Falta de sono? Total. Por quê? Porque é quando você dorme que você está fazendo a reparação do seu corpo. Quem não dorme direito não emagrece. Quem não dorme direito tem uma expectativa de vida muito menor do que a pessoa que dorme. É quando você está dormindo que seus hormônios, tipo grelina e leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade, são produzidos. É quando você está dormindo que a pineal, que é uma glândula bem pequenininha, do tamanho de uma ervilha, mas super mandona, e gosta de mandar, está produzindo sua melatonina. Olha. Então, a melatonina vai fazer você o quê? Afundar no sono, ter o sono de qualidade. Então, o que a gente quer no sono? A gente não hoje, a medicina não se preocupa só com as horas de sono dormidas. A gente se preocupa com a qualidade do seu sono. Então, não basta só você dormir muito, as horas adequadas, você tem que dormir bem, você tem que ter um sono reparador. É tanto que tem gente que dorme muito e acorda cansado. Sim. Então, isso é importante. Hoje também, por exemplo, as profissões médico, enfermeiro, piloto de avião, quem trabalha com noite, sabe que a expectativa de vida é menor. Por quê? Porque a noite perdida de sono, ela é irrecuperável. Você pode dormir o dia todinho, que não compensa. Não existe uma compensação pensando em saúde e longevidade. Então, é à noite que tudo acontece. E falando só da melatonina, a gente pensa que é só um hormônio para dormir, não. Mas a melatonina tem mais de 30 funções no corpo. Inclusive, tem receptores intestinais para a obesidade, que a melatonina ajuda a organizar essa adequação do intestino para o emagrecimento. Meu Deus, é tudo interligado, né? Tá tudo interligado, não tem jeito. O corpo humano é um só. Pois é. Agora, voltando para essa questão do Monjauro, o paciente está querendo fazer uso, quer perder tantos quilos, não sei se 5, 10, 15, 20, vai chegar naquele ideal, como é que faz? Não usa mais, ou volta para um tempo, ou tem manutenção? Como é que é digamos, o uso para aquela pessoa? Sei que é individualizado, mas não é tomou, emagreceu e não toma mais. Como é que é? Tá, você tomou, emagreceu, o que você tem que fazer? Se preocupar. Hoje eu me preocupo muito mais com a manutenção. Porque que vai perder? Vai perder. É muito raro e você, sabendo o perfil fenotípico da obesidade, você consegue intervir, porque tem casos de pacientes que não emagrecem com Monjauro? Tem. Mas você sabendo reconhecer o fenótipo da obesidade e tem as ferramentas da metabolômica, você consegue fazer outros tipos de intervenções associadas e você consegue manejar esse emagrecimento. Então, emagreci, estou no meu peso. Você tem que partir para a etapa 2, que é a etapa de manutenção. Por quê? Porque essa etapa de manutenção, a gente vai desmamar as doses, ou a gente vai deixar a dose no mínima, né? Só uma dose ali uma dose que a gente, é menor, microdoses que a gente chama mesmo. Para quê? Porque o organismo ele precisa de um tempo. As células de gordura, né, elas precisam de um tempo para elas estarem cientes da nova situação delas. Então, a gente tem que fazer uma manutenção ali de 1 a 2 anos, pelo menos. O que a gente sabe na prática? Que a cada quilo de peso perdido, você precisa de, no mínimo, 1 mês de manutenção. Então, a gente vai acompanhar isso, porque se não fizer esse desmame correto, essas intervenções corretas, a pessoa volta a engordar. Por isso que é importante os 6 pilares. Por quê?
Porque eu acho que o monjauro, ele serve como uma excelente bengala, um excelente incentivo para a pessoa emagrecer, porque não adianta só Sim. tomar ele se você não tiver a consciência que você precisa manejar os 6 pilares da sua vida. Precisa manejar atividade física, sono, alimentação, controle do estresse, ver a questão metabólica hormonal e espiritualidade. Que espiritualidade está sendo super falada em todos os congressos, e aqui a gente não está falando de religião. Sim. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de fé, de pensamento positivo, porque você é o que você pensa, né? Nossa mente, ela é super poderosa. Então, se todo mundo tivesse a consciência do poder que nossa mente tem, assim, eu acho que as pessoas seriam mais felizes e seriam mais fazedoras, vamos dizer assim, porque tá tudo aqui. Tá. E se você não estiver bem com você mesmo, você não consegue avançar em todos os pilares, os demais pilares da sua vida. Então, saúde é fundamental. Inclusive, este mês, o Conselho Federal de Medicina implantou aqui no Brasil uma comissão técnica, uma nova diretoria dentro dele, né, do CFM, só para estudar mais a espiritualidade e alimentar os outros médicos de como proceder isso junto aos pacientes. Então, aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de fé, de pensamento positivo. E até assim, pegando para fé que eu exerço, não, como é que a gente fala? Fé a gente pratica, né? Pratica. Eu sou evangélico e na Bíblia a gente encontra vários relatos de mente, de que realmente os pensamentos, eles fazem realmente aquele ambiente. Então, assim, se a gente é negativo, reclamão, não age, não, né, fica ali na monotonia, realmente você não vai avançar. E algo que eu tenho percebido, assim, eu estou prestando atenção em todos os detalhes da fala da doutora Marina, porque é tão importante, e eu estou vivendo esse processo. Fiz um emagrecimento, cheguei a 115 quilos, mas o meu corpo parece que está lutando para voltar. Não, peraí, o teu é 115, o teu é 115. Nesse processo, quando eu trabalhei antes meu trabalho anterior, eu saí justamente para eu dar essa aliviada, porque eu cheguei a 115 quilos, sentindo várias coisas, e aí o que foi que eu fiz? Ao longo de quase um ano, eu diminuí, cheguei a 101. Olha quanto quilo eu perdi, mas não é visível assim, quando você me olha. Por quê? Porque eu passei a fazer atividade física, eu acho que eu enxuguei um pouquinho a gordura, um pouquinho, ganhei massa magra, essa coisa toda, mas se eu passo 3 dias sem ir para academia, e também aquela coisa do remédio que ajuda, tem remédios naturais, esse, aquilo, vitaminas, aí parece que a minha memória do corpo já vai querendo voltar. Eu já ganhei 3 quilos, eu já tô me achando mais inchado e não sei o que, tô hoje acredita que 4 dias sem ir pra academia eu tô pirando. E meu corpo parece que tá dizendo assim, ó, volta pra 115. Aí eu já tô desesperado, quero voltar pra academia e reequilibrar a minha alimentação, que inclusive parece que a gente perde o controle, né? Quando a gente deixa de ir pra academia, a gente já fica corrido, desesperado, não sei o que, essa coisa toda. E a alimentação, atividade física e essa ajuda, por exemplo, a gente tá falando do monjauro, mas essa coisa pra inibir o apetite, porque eu percebi que eu preciso de um estímulo para eu dizer assim, não, peraí, tá aqui esse prato de pedreiro, tá aqui, sei lá, macarrão, não sei o que. Se eu não tiver uma ajuda, sei lá, de medicamento e tal, e parece que eu não me vejo comer aquela montanha. Então, esses medicamentos, essa ajuda profissional, essa situação me ajuda a identificar, opa, tô vendo um prato aqui imenso, não preciso comer isso tudo. Comi 2, 3, 4 colheres, parece que a minha mente já diz assim, você pode parar. E aí eu consigo parar. Coisa que geralmente eu não conseguiria sozinho, aleatoriamente. É algo incrível. Vou te dar agora 3 dicas que a gente vai resolver isso. Anota aí 3 dicas. Você que está em casa também pode anotar. Pega papel e caneta, porque isso aqui vai você usando monjauro ou não, mas se você quer emagrecer, preste atenção agora. Primeira coisa, a gente tem que calcular a quantidade de proteína que você precisa ingerir por dia. Tu tá pesando quanto hoje? Olha aqui. Tá vendo a consultoria? A real. Eu tô pesando 103, 104. Pronto, então você vai multiplicar por 2, então você precisa comer por dia 206 gramas de proteína. Uhum. Marina, como é que faz o cálculo? Seu peso vezes 2. Uhum. Então você que quer emagrecer ou quer manter peso, é só multiplicar por 2 o seu peso, que é o seu consumo de proteína. Então bora lá. E como é que eu vou comer essa proteína? Um ovo tem 6 gramas.
Um pedaço de carne, né, 100 gramas de carne, aqui do tamanho mais ou menos da minha palma, da minha mão, tem 30 gramas. Então você vê que não é tão simples assim. Sim. Carne, frango, peixe, tem ali, dependendo de entre 25 e 30 gramas, né, de quantidade de proteína. E o whey protein tem de 20 a 25 gramas de proteína. Por isso que o whey protein é uma ferramenta muito importante para quem quer gerenciar o peso. Então, primeira dica, calcular a quantidade de proteína que você precisa do dia. Então, já sabe que tu precisa de 200 gramas. A gente vai distribuir aí nas refeições. Vai ter que comer frango, peixe, carne, vai dobrar a dose de whey. Vai poder também, a gente pode usar as proteínas vegetais, que tem menos quantidade de proteína, mas que é importante, que são lentilha, Ora Pronobis, que é uma punk, que é uma planta alimentícia não convencional, que é a planta mesmo, né? Você ali cozinha no caldo da carne, né? Que você faz em casa, ou você cozinha ali na sopa, certo? E segunda dica importante, você tem que começar e terminar o dia com proteína. Marina, é você que está dizendo, não, são todos os estudos científicos, de todos os guidelines, todos os parâmetros internacionais orientam isso. E como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que você vai comer durante o seu café da manhã vai ser o whey, você vai tomar o whey. Ou então você vai comer primeiro o ovo, depois que vai vir o resto das coisas. Então, começar e terminar. Então, para aqueles pacientes que estão com a crononutrição, com a cronobiologia desregulada, que preferem comer à noite, porque quem está com isso, principalmente o eixo cortisol, ou então quem está ali com, sabe, com a insulina desregulada, que principalmente quem tem esse perfil beliscador, vai querer jantar, comer tarde da noite. Uhum. Então, quando for 5, 6 horas da tarde, o que você vai fazer? Vai tomar um whey com 2 scoops da sua proteína. Então, lembre que você tem que começar e terminar o dia com proteína. Terceira dica, entre as refeições, durante todas as refeições que você vai fazer, você também deve começar a comer proteína. Então, antes a gente sabia que tem que começar pela salada, pelas fibras, é importante, mas hoje o que a gente quer? Que comece pela proteína. Então, vai começar pela carne, vai começar pelo peixe, vai começar pelo camarão e depois vai comer o carboidrato. Por quê? Porque essa ordem altera completamente o teu processo digestivo e a forma como os alimentos são metabolizados e o teu pico de fome. Os estudos mostram que quem começa o dia tomando whey, ele vai ter menos pico de insulina ao longo do dia, e isso vai fazer você beliscar menos nas outras fases, né? Ali no almoço, jantar, meio da tarde. Então, são pequenas coisas. Olavo, é mais simples do que parece. Verdade. O arroz com feijão funciona. E a outra dica 4, aí dica extra, na verdade eu vou dar mais 2. Primeira coisa, também, não, quarta coisa, né? Já estou errando aqui a matemática. Você tem que, quem quer emagrecer, tem que jantar cedo. Nosso corpo não foi feito para metabolizar comida à noite. Então, a gente deve jantar ali por volta de 6, 7 horas da noite no máximo, porque você vai dormir melhor, você vai ter um sono mais reparador. É tanto que promoção de churrascaria. Você pode ver que churrascaria é mais barato à noite. O nosso corpo não foi feito para metabolizar comida pesada à noite. Então, quem quer emagrecer, janta cedo. Marina, mas eu tenho aniversário, por mais eu vou para um evento, logo você que é uma médica tão da vida real, porque, Olavo, eu falo o que eu prego. Sim. Sabe? Porque é muito fácil eu dizer assim, ninguém vive, come alface, ninguém vive só de alface. Mas aí o quê? O evento, a pizza com os filhos, sabe? O cinema, o jantar, é o quê? Exceção. Então a gente tem que saber fazer o arroz com feijão bem feito, porque quando vem a exceção, não tem problema nenhum. E uma outra dica também que a gente tem que fazer, que eu digo sempre, que isso assim para mim é o mais importante de quem está no processo de emagrecimento. Você tem que tirar 1 hora por semana para você programar a sua alimentação. Porque se você não tiver com essa alimentação programada, se você não parar para, essa semana eu vou comer isso, aquilo, eu vou à noite, eu tenho que ter essa sopa em casa, eu tenho que ter esse caldo, ou então eu tenho que comprar o meu whey, você vai comer qualquer coisa. Você vai comer o que tiver. Então, a programação da sua alimentação durante a semana, ela é fundamental, porque todo mundo vive na correria. Então, você vai pedir iFood, você vai... não, é só hoje. Você vai comprar ali uma pizza, um sanduíche, o que tiver mais perto, o que for mais próximo. E outra coisa, Olavo, muito importante. A gente tem que botar combustível de qualidade no nosso corpo.
É o básico, é o basal e as pessoas esquecem. Ninguém esquece de carregar o celular. Toda noite, a maioria das pessoas carregam ali o celular. Mas como é que a gente pode esquecer de colocar combustível no nosso corpo, que é água? Então, tem que beber água. 35 vezes o seu peso é a quantidade de ml que você tem que tomar água durante o dia. Olha, dicas maravilhosas. Já anotei todas e é bom que quem está acompanhando aqui o nosso podcast pode voltar um pouquinho e anotar aí com calma, escrevendo, né? Porque é importante. Vamos dar só uma pausa aqui na nossa conversa, porque eu vou falar aqui do nosso patrocinador. Gente, eu tô aqui bobo com tanta dica maravilhosa. E o melhor de tudo, de graça, né? Essa consulta aqui que a gente proporciona para você, doutora Marina, com todo esse conhecimento. Teve semana passada em congresso, já vai agora para outros, para trazer essas informações aqui pra gente pertinho aqui em São Luís. Tá tudo aqui disponível. Muito bom. Mas quero falar para você de outra coisa também excelente, que é a De Paula Estofados, onde você vai comprar o seu sofá, sua poltrona, seu puff de qualidade. Você ainda pode pagar em até 12 vezes sem juros. Eles têm a fabricação própria, entregam para você. Se você vai na loja e não gostou de repente de um sofá que está lá do modelo, de uma cor, eles fabricam para você e entregam em até 7 dias. 7, 8 dias você vai estar recebendo o sofá que você planejou na sua casa. De Paula Estofados, 2 lojas, na Coab e no Renascença. Eu quero chamar a atenção para a loja do Renascença, que tá linda a loja, montados os espaços lá para você já ver como é que vai ficar lá na sua sala, na sua clínica, no espaço que você tem aí para você colocar algum estofado. Então, dica de ouro aqui do nosso podcast Tete a Tete, além de todas essas dicas maravilhosas que a doutora Marina está trazendo pra gente, essa dica da De Paula Estofados, tá? Passa lá que eu tenho certeza que você vai agradecer e vai ter aquele desconto especial para quem é o nosso telespectador, para quem tá aqui com a gente. É isso. Mas tem mais, hein? Tem outros parceiraços nossos que eu quero falar. Tá aí, o Anderson? Pronto, a gente vai colocar também eles aqui na tela porque são pessoas que merecem o nosso alô. Quem é o primeiro? Quem tá aqui na fita pra gente dar um alô? A De Paula é a loja que eu falei agora há pouco, pra você passar lá e comprar. Santins, gente, é uma barbearia aqui, ó. Ó o meu cabelo aqui cortado, bem bacana. Então, é lá no Turu, Ouro Minas Center, facinho. Eles são especialistas, pensa num salão maravilhoso. Santins, barbearia pra você. Overcoming suplementos, eles também têm tudo para auxiliar no seu treino. Tô adorando esses pré-treinos, ó, suando pra caramba, tem tudo lá na Overcoming. Quem também tá com a gente? Mãos à obra, quer fazer uma reforma aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial? Só gente bacana, profissional, de altíssima qualidade lá na Mãos à Obra. Olha o número aí para você anotar, 98263-0896. E é isso. Doutora Marina, eu tô impressionado, porque a gente quando fala de coisa bacana, o tempo passa voando. E aí a gente só pode encerrar agora. Eu quero lhe convidar para voltar para falar sobre tantas outras coisas, porque eu queria falar sobre a saúde mitocondrial, mas vamos deixar para um próximo encontro, porque Monjauro realmente é algo que muita gente tinha curiosidade e acabou matando essa curiosidade aqui no nosso episódio. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. E mitocôndria, energia da célula, energia, vitalidade de disposição, merece realmente um podcast só para ela. Nós vamos fazer. Tá marcado então. O próximo é sobre esse assunto. Brigadão mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um enorme prazer estar aqui com você. Prazer é nosso demais, tá? Ó, os contatos da doutora Marina estão aqui embaixo na descrição. Tem a rede social dela. E você que quiser interagir com ela, conversar, fazer uma visita lá no consultório, fica à vontade. Muito obrigado pela audiência. Só faz o seguinte, antes de encerrar, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para receber o conteúdo novo e também curte, compartilha, comenta, porque isso vai ajudar ao YouTube a entender que esse é um conteúdo de valor e vai espalhar para mais pessoas, tá bom? Dá um apoio aí no nosso canal, dá um joinha também. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Tá passando aqui na tela alguns episódios interessantes relacionados a esse tema. Você também pode assistir. Tchau, tchau. Fica com Deus.